Graças a Deus, Neemias capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler aqui antes um versículo que diz assim, pessoal, em Romanos 9, 8:39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está dizendo que nada, nenhuma criatura poderá nos separar. Este amor de Deus que se estende a nós foi feito possível unicamente por Cristo e o que Ele fez por nós na cruz. Amém? Amém. Este é o amor de Deus por nós que nunca vacila, porque estamos em Cristo Jesus. Se você permanecer em Cristo Jesus, se você confiar nele e no que ele fez por você no Calvário, nada vai poder separar você do amor dele. O mal pode até tentar, o mal pode até criar circunstâncias, adversidades, situações, mas aqui está dizendo que mesmo que o mal tente, mesmo que alguma criatura tente, não vai conseguir nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que Cristo fez por nós no Calvário foi para valer. Amém? Jesus não foi crucificado em vão. O que ele fez foi para valer. Então, quando você coloca a sua fé ali nele, no que ele fez por você, você pode ter certeza que nada vai poder te separar do amor dele. Graças a Deus. Amém? Amém. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Amém? Amém. Nenhuma criatura, nem nós mesmos poderemos nos separar do amor de Deus, porque ele não vai deixar. Diga graças a Deus. Em Neemias capítulo 4, versículo 4, fala sobre a oração e o trabalho frente à oposição contínua. Fala da oposição que Neemias recebeu quando ele começou a edificar os muros de Jerusalém e a cidade, e também fala da restauração que Deus estava fazendo daquele povo que estava precisando de restauração. Podemos ver aqui que nada pode nos separar do amor de Deus, porque ele sempre nos restaura. Ele sempre vai nos atrair para ele. Ainda que o mal crie circunstâncias ou tente fazer alguma coisa, Deus vai sempre nos atrair para ele. Deus vai sempre nos restaurar de novo. Deus vai sempre nos renovar de novo. Porque ele nos ama. E ele não quer que venhamos estar longe dele, mas perto. Amém? Amém. Aqui diz, no versículo 4, ouça, ó Deus nosso, que estamos sendo menosprezados, e volta a ofensa deles sobre a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do seu cativeiro. E não cubras a iniquidade deles, nem o seu pecado seja arriscado de diante do teu rosto, porque te irritam na presença dos que edificam. Aqui fala da oração que Neemias fez a Deus contra a oposição de seus inimigos. Quando Neemias começou a construir, a levantar os muros de Jerusalém, os inimigos ficaram sabendo e foram lá para se opor de alguma forma. Podemos ver que Satanás e seus demônios muitas das vezes vão querer se opor a nós quando nós estamos decididos a fazer algo que vai agradar a Deus, que vai honrar a Deus.
que vai ser de acordo com a sua vontade. Pense nisso. Quando você começar a fazer algo que vai agradar a Deus, Satanás vai se opor. Ele vai fazer de alguma forma para se opor e impedir você de se realizar naquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Mas, o que você deve fazer nesses momentos de oposição? Quando tudo está difícil e desfavorável, quando os inimigos parecem que vão prevalecer, a única coisa que nós devemos fazer, no momento de nossas fraquezas, é nós orarmos a Deus, clamarmos a Deus. Foi o que Neemias fez. Amém? Amém. Ele orou a Deus. Feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho ali sozinho e comece a orar. E espere o que Deus vai fazer. Amém? Amém. Os inimigos se irritaram contra ele, tentando parar aquela obra. Versículo 6. Edificamos, pois, o muro, e toda a muralha foi fechada até a sua metade, porque o povo teve ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo para trabalhar na obra do Senhor, na reconstrução daquela cidade, levantando aqueles muros. Se você tiver ânimo para buscar a Deus, Deus vai entrar com providência. Se você tiver ânimo para buscar a Deus e orar, Deus vai entrar com providência também na sua causa. Versículo 7. Mas tendo sido informado a Sanbalate e a Tobias e os árabes e os amonitas e aos de Asdod, que os muros de Jerusalém eram reparados, porque já as roturas se começavam a fechar, encolarizaram-se muito e conspiraram todos entre si para virem combater contra Jerusalém e para os fazer desviar do seu intento. Esses homens eram pessoas que estavam sendo usadas pelo mal para se opor a Neemias, para levar Neemias e os seus companheiros a desistir dos seus sonhos, a desistir dos seus planos, a desistir dos seus projetos. Quando você começou a fazer algo que vai levar você a realizar seus sonhos, quando você começou a construir algo que vai trazer a você satisfação e alegria, Satanás vai se opor. Quando você começa a fazer algo que vai agradar a Deus, que vai alegrar o coração de Deus, Satanás vai se opor. Olha o que aconteceu com Neemias, depois que ele já tinha edificado os muros. Os muros representam a proteção da cidade, ao redor da cidade. Quando você começa a levantar os muros, quando você começa a buscar, quando você começa a orar, quando você começa a interceder, quando você começa a se fortalecer no Senhor, você cria um muro de proteção ao seu redor e ao redor da sua família e da sua casa. E então esses muros servem de proteção. Satanás não quer que você termine a construção desses muros. Por quê? Se você conseguir terminar a construção desses muros, ele vai ter acesso. Se você não conseguir, ele vai ter acesso e vai entrar dentro da cidade. Vai querer entrar dentro da sua casa, da sua família, para levar você a desistir, para levar você a desistir, para levar você a fracassar. Então, não pare de edificar os muros. Continue edificando os muros. Amém? Amém. Continue orando. Continue buscando. Continue confiantes na palavra de Deus. E então, quando os muros forem terminados, os inimigos não vão conseguir entrar. Por quê? Os muros servem de proteção. Amém? Agora, se você não terminar a construção dos muros, abrir mão, vai ter brecha para o inimigo entrar e destruir tudo.
tem que terminar a construção, não pode parar. Amém? Amém. Quem abre mão de construir os muros, quem para de orar, quem para de buscar, quem se entrega, dá lugar para o inimigo entrar e destruir, fazer o que quer. Então, não abra mão. Amém? Amém. Termine a construção. Aí aqui diz, no versículo 9, o que Neemias fez? Então nós oramos ao nosso Deus e por causa deles pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Olha o que a palavra de Deus nos ensina em Mateus capítulo 26, versículo 41. Não precisa abrir lá não. Eu vou ler aqui, vocês só ouçam. Fique aí mesmo para vocês não se perderem. Olha o que diz, eu vou ler. Mateus capítulo 26, versículo 41. Diz assim: quanto é importante nós orarmos. Diz assim: vigiai, Jesus falando, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que vigiar e orar, para que não venhamos entrar em tentação. Neemias estava sofrendo o que ali? Uma tentação. Os inimigos estavam conspirando contra ele, se levantando contra ele para fazer ele o quê? Desistir, abrir mão. Então Satanás usa dessas artimanhas para fazer você parar de orar. Ah, desiste desse sonho, você não vai conseguir. Desiste, abre mão. É isso que Satanás quer que venhamos fazer. Mas não devemos ceder a essa tentação. Não devemos ceder a nenhuma tentação. Nossa carne pode ser fraca, mas nosso espírito estará sempre forte. Se nós mantivermos a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz. Amém? Amém. Sua carne pode até ser fraca, se desfalecer, querer desistir mesmo, querer parar mesmo, né? Porque a carne é fraca. Mas o espírito não. Ele estará sempre forte se você continuar mantendo a sua fé firme em Jesus e no que Ele fez por você. Diga graças a Deus. É o que a palavra de Deus diz, né? Que temos que vigiar. Olha o que diz em Romanos capítulo 6, versículo 3. Eu vou ler para vocês, não precisa abrir lá não. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou não sabemos que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. Olha o que diz agora no versículo 14. Para que o pecado não tenha domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quando mantemos nossa fé em Cristo e no que Ele fez, estamos debaixo da graça e o pecado não tem domínio sobre nós. Amém? Amém. Porque estamos debaixo da graça. Então, o seu espírito vai estar sempre forte, pronto, se você manter a sua fé nele, no que Ele fez por você, no que Jesus fez. Amém? Amém. Então, voltando lá em Neemias, né? Nós paramos aqui no versículo 11, versículo 10. E disse Judá então: as forças dos carregadores se enfraqueceram e os escombros é muito, e não poderemos edificar o muro. E os nossos inimigos disseram: não saberão disto, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e faremos então cessar a obra. Essa era a trama dos inimigos contra Neemias e contra o seu povo. Quando eles decidiram levantar os muros, reconstruir a cidade, restaurar aquele povo,
Os inimigos tramaram contra eles para tentar fazer eles pararem aquela obra. Tome cuidado com os seus sonhos. Não conte os seus sonhos para quem não acredita em você. Não conte os seus sonhos para os inimigos seus. Por quê? Eles vão dizer que é grande demais para você e que você não vai conseguir. Nós temos que guardar os nossos sonhos para nós, para Deus e apenas para aqueles que acreditam em nós. Se nós contarmos nossos sonhos para os nossos inimigos, eles vão dizer que é grande demais para nós e que nós não merecemos e que nós não vamos conseguir. Não, está amarrado, está repreendido. Nós temos que acreditar no que Deus tem a fazer, no que Deus quer fazer, na obra de Deus na nossa vida. Nós temos que continuar lutando, perseverando e conquistando as promessas de Deus para a nossa vida. Satanás não quer que você acredite nas promessas de Deus. Ele quer que você faça pouco caso das promessas de Deus. Não, continue acreditando. Deus tinha feito uma promessa para Neemias e para aquele povo de restauração, de reconstrução, de edificar, de curar. E ele acreditou, ele não desistiu, ele não abriu mão, porque ele sabia que nada era impossível para Deus. Se você começar a acreditar que nada é impossível para Deus, então os seus sonhos não serão impossíveis. Os seus sonhos não serão impossíveis, você vai conseguir realizá-los. Amém? Amém. Porque maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então vigie e ore. Neemias vigiou e orou. Amém? Amém. Olha o que diz aqui, agora no versículo 12. E aconteceu, porém, que quando vieram os judeus que habitavam entre eles, deram-nos aviso 10 vezes, dizendo: de todos os lugares se voltarão contra nós. Então, eles estavam se voltando contra Neemias com palavras negativas para desencorajar Neemias, para desarmar Neemias, para despojar ele dos seus sonhos. Não dê ouvidos aos seus inimigos. Amém? Dê ouvidos à palavra de Deus e lance a sua fé na palavra de Deus. Não acredite na adversidade, no inimigo. Acredite no que Deus diz na sua palavra e no que Ele pode fazer por você. É quando a adversidade está grande, os problemas estão aumentando, é que Deus vai agir se você orar, se você buscar e crer. É que Deus vai manifestar o seu poder em seu favor. Amém? Continue lutando pelos seus sonhos. Não abra mão para que você venha se realizar. Porque o único que não quer que você se realize, que você se frustre, é Satanás e seus demônios. É ele que quer que você não se realize e que você se frustre. Mas Jesus não. Jesus quer que você se realize. A palavra de Deus diz que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Aqui diz mais, no versículo 13, olha o que Neemias fez depois que ele recebeu essas ameaças. Então pus guardas pelas partes baixas, por detrás do muro, e nas alturas dos penhascos pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Então eles se armaram, eles vigiaram e lutaram pelos seus sonhos. Lute pelos seus sonhos, lute pelos seus projetos e eles darão certo, porque Deus estará com você te ajudando. Amém? Amém.
Neemias lutou, ele armou todo o povo com escudos e lanças e arcos, para que quando os inimigos se aproximassem, eles pudessem reagir. A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra principados e potestades. Satanás atua por trás dos problemas, por trás das adversidades, por trás de pessoas, para tentar nos parar, para tentar nos fazer desistir. Mas nós temos que lutar contra ele. Temos que usar a nossa fé. Amém? E crer na palavra de Deus, depositar nossa confiança na palavra de Deus, e eles cairão por terra, e Deus vai nos ajudar a concluir a sua obra. Amém? Diga graças a Deus. Versículo 14 diz: depois olhei, me levantei e disse aos principais, e aos magistrados, e aos restantes do povo: não temais diante deles, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e lutai por vossos irmãos, por vossos filhos e por vossas filhas, por vossas mulheres e por vossas casas. Eles estavam construindo ali, edificando suas casas naquele lugar. Então, se está vindo a adversidade, é para você lutar, é para você perseverar e quebrar as resistências do inimigo. É quando nós vamos lutando, perseverando, orando, e nós vamos quebrando as resistências dos inimigos. Amém? Se você não orar, se você não buscar, se você se entregar, o inimigo vai conseguir ter êxito. Mas se você orar, buscar e clamar a Deus, como fez Neemias, e vigiar, você vai quebrar as resistências dos inimigos. Amém? Eles vão cair por terra, e você vai vencer. E você vai vencer, você vai testemunhar a grandeza de Deus. Amém. Desistir é muito fácil. Se entregar é muito fácil. É fácil demais, não é? Lutar é difícil, perseverar é difícil. Por quê? Após toda luta, após toda perseverança, vem uma grande vitória. Você tem o gosto da vitória, porque você lutou por aquilo. Você construiu aquilo. Você sofreu por aquilo. Então você vai desfrutar do que você construiu, do que você lutou para conquistar. Amém? Amém. Então, seja sábio, seja como Neemias. Aqui diz mais. Em 1 Timóteo, eu vou ler para vocês, nos ensina que a nossa luta é a boa milícia da fé. 1 Timóteo 6,12, eu vou ler para vocês. Milita a boa milícia da fé. Amém? Amém. Para destruir ou debilitar as forças malignas, nós temos que militar a boa milícia da fé. Satanás vai sempre se opor a nós. Mas se nossa fé estiver firmada em Cristo, ele vai cair por terra. Porque a palavra de Deus diz que ele já foi despojado e vencido e derrotado lá no Calvário. Então ele vai ter que cair por terra. Amém? Amém. Tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém, gente? Amém. Então, se a nossa fé estiver firmada em Cristo, nós venceremos os inimigos, porque nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, os inimigos vão ter que cair por terra, os adversários vão ter que cair por terra, e você vai vencer. Olha o que diz em Neemias capítulo 4, voltando lá, paramos no versículo 15. E aconteceu que quando ouviram os nossos inimigos que tínhamos conhecimento e que Deus havia dissipado o conselho deles, nos voltamos todos ao muro, cada um à sua frente. Não dê ouvidos aos conselhos ímpios, dê ouvidos aos conselhos do Senhor.
e a mensagem da palavra de Deus. Amém? Não dê ouvidos. Aqui diz no versículo 16, mas aconteceu que desde aquele dia a metade dos meus servos trabalhava na obra e a outra metade deles tinha lanças e escudos e arcos e couraças. E os príncipes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Né? Então eles estavam ali armados, preparados, vigiando para que os inimigos não conseguissem entrar. Amém? Vigie e ore e confie no Senhor. A arma mais poderosa que o cristão tem é a palavra de Deus. Amém? Amém? Devemos nos fortalecer no Senhor a cada dia e na força do seu poder. Versículo 17. E os edificadores do muro, os que levavam as cargas e os que carregavam com uma mão, trabalhavam na obra e na outra tinham a espada. Eles estavam trabalhando ali na reconstrução da cidade, com uma espada na mão e com a outra trabalhando na obra. Ali batalhando pelos seus sonhos, construindo os seus sonhos. Amém? Amém. Espírito de perseverança. Continue perseverando, continue persistindo, que Deus vai te dar a vitória. Amém? Amém. Em Efésios 6:10 a palavra diz que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade. Amém? Amém? Satanás vai sempre se opor ao cristão. Mas se o cristão estiver com a fé firmada em Cristo, ele vai sempre cair por terra, porque ele já foi vencido. Amém? Amém. Versículo 18. Porque os que edificavam, cada um tinha a sua espada cingida aos seus lombos, e assim edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos principais e aos magistrados, aos restantes do povo, a obra é grande e extensa, e nós estamos apartados do muro, diante dos outros. O lugar onde ouvirdes a voz da trombeta, reuni-vos ali convosco. O nosso Deus lutará por nós. Diga graças a Deus. Então, o nosso Deus é quem lutará por nós. O Espírito Santo, ele começa a obra na nossa vida quando nós começamos a confiar na graça de Deus. Quando você aceita o que Cristo fez por você, o Espírito Santo começa a lutar por você. O Espírito Santo começa a fazer a obra extraordinária na sua vida. Amém? Amém. Aqui diz no versículo 21. Nós, pois, trabalhávamos na obra e a metade deles tinham lanças, desde a subida da alvorada até sair das estrelas. Então, o Espírito do Senhor estava lutando por eles, estava ajudando eles a perseverar. Amém. Amém. Versículo 22. Também disse naquele tempo ao povo, cada um com seu servo fique dentro de Jerusalém, para que façam guarda à noite e de dia sigam com a obra. Eles ficavam lá dentro da cidade. Os muros já tinham sido levantados, então eles estavam protegidos. Amém? Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Temos que habitar no Senhor. Quando você faz de Deus a sua habitação, você está seguro. Versículo 23, para encerrar. E nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, e nem os homens da guarda que me seguiam, despimos as nossas vestes. Cada um se despia somente para lavar-se. Amém? Amém. Então, cada crente deve estar, assim, conscientizado para a obra de Deus. Não importa a tarefa que o Senhor nos atribui. Assim como foi Neemias. Amém? Temos que estar conscientizados da obra do Senhor. Não podemos abrir mão e nem parar. Temos que continuar orando. Se você quer que Deus venha operar,
Continue orando, continue perseverando, continue confiando e lançando a sua fé nas promessas do Senhor, que Ele vai agir em seu favor, Ele vai operar, Ele vai lutar por você, Ele vai te ajudar. O Espírito Santo vai fazer a obra. Amém? Então essa foi a mensagem. Vamos ficar de pé, vamos orar.